Não se preocupe, a maioria dos problemas se resolve com um gato. Oi, gente, faz muito tempo que eu não posto nada aqui. Fora já tá com um tempo muito corrido, eu tô focando em outros hobbies e principalmente no meu favorito atualmente, que é o de leitura. E ano passado eu consegui cumprir meu desafio de leitura. Eu vou conseguir ler 54 livros. E esse ano eu quero ver se eu consigo me superar. Bora ver se eu consigo. Mas eu quero falar hoje sobre o último livro que eu li, que tá sendo assim, alugou um triplex na minha cabeça, de tão lindo que ele é, não paro de pensar nele, e eu peguei uma ressaca literária depois que eu li ele, que eu não tô conseguindo engajar em outro. O livro que eu li é A Literatura Japonesa Vou Te Receitar um Gato, da autora Sio Ishida. Lindo, 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 lindo. E eu vou falar um pouquinho dele hoje. Eu adoro a literatura japonesa, porque além de ter uma leitura leve e tranquila, ela tem muitos ensinamentos. E, assim, é uma das minhas favoritas. Eu tenho alguns na minha estante. E, por exemplo, assim, eles sempre, assim, te fazem pensar de um jeito que você não imaginava, entendeu? Eu gosto, particularmente gosto. E para quem está começando na leitura, é interessante, assim, e quer algo leve, um livro pequeno, né? Eu também não curto livro muito grande. Um livro pequeno para te fazer pensar. Mas esse livro aqui, eu vou contar um pouquinho sobre ele. E começa assim, numa clínica misteriosa, ninguém sabe como surgiu, de onde veio, do início. E os pacientes dessa clínica, eles recebem uma localização confusa para chegar até lá. Eles descobrem essa clínica por meio de boatos. Fulano, conhecido, do primo, do vizinho, do meu amigo, se consultou lá e eu quero consultá-lo também, né? Coragem, né? Eles irem algo assim, tão duvidoso. Mas enfim, fizeram a história. E eles chegam nessa clínica. Só que quando eles chegam lá, eles são recebidos por duas personalidades bem distintas. Uma enfermeira, que fica na recepção, bem rabugenta, e um médico bem brincalhão. Quando eles chegam lá, eles têm um único tratamento exclusivo, que são gatos. E assim, imagina assim, pensa. Eu que gosto de fazer uma tempestade no copo d'água. Eu chegando, você chegando, desesperado, procurando por ajuda. Se você foi para um lugar tão duvidoso assim, é porque você realmente está precisando de ajuda e não sabe mais o que fazer. Porque você está precisando de uma solução. Chega lá e eles têm dois personagens tão distintos e eles lidam com o teu problema de um jeito assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E esse foi um dos pontos que eu gostei demais do livro. Foi como o ser humano ele tende a complicar coisas simples. Porque tem um trecho do livro que uma das personagens, a Ge, é uma designer. Ela chega muito mal-humorada, porque sem acreditar com tudo que estava acontecendo com a clínica, porque ela pensava, imaginava que tudo não passava de uma brincadeira. E ela falou assim, quando o médico deu o gato para ela levar para casa, ela perguntou se aquilo não era uma brincadeira e se o gato ia fazer alguma coisa mágica, assim, o que o gato ia curar. E o médico virou e falou assim, os gatos não são mágicos, eles não vão fazer nada, eles só vão fazer o que der na telha. E eu achei essa parte muito legal, porque, assim, consequentemente, os gatos vão ter muita influência na solução dos problemas dos personagens. E os personagens aqui são 5 personagens. Um personagem, o primeiro deles que aparece é o corretor de investimentos, que ele queria ser demitido porque ele não aguentava mais a empresa que ele trabalhava, mas ao mesmo tempo ele não queria, porque ele queria muito chegar lá, era uma empresa de sucesso e ele não queria decepcionar os pais. Então ele estava nesse conflito interno. Mas ele ficou super feliz. Foi uma das minhas histórias favoritas. Foi a minha história favorita, a dele. Também aparece um homem de meia idade, que ele não tinha paz nem em casa e nem no trabalho.
uma mãe cansada, que ela queria se reconectar com a filha de 10 anos, uma designer de bolsas, controladora e muito tensa, e uma geisha, abalada pela perda de sua gata, precisa descobrir como seguir em frente. São personalidades muito distintas, e o que te chama a atenção também é que os gatos, aqui vai conta um pouquinho dos gatos, são 5 gatos, né? Não, são 6 gatos, são 5 histórias mais 6 gatos, e cada personalidade, cada gato é único, é um jeitinho único. E assim, um pequeno spoiler: os gatos não têm propriedades mágicas, não vão fazer nada mirabolante. Os gatos vão ser simplesmente eles, com o jeitinho deles. E é importante, vai ter parte do livro que ele vai explicar como foi o surgimento da clínica, vai explicar um pouquinho da clínica. Em nenhum momento no início vai falar que tipo de clínica era aquela. Então é importante vocês pegarem, porque no finalzinho vai contar um pouquinho sobre a clínica, de onde ela veio e como ela surgiu. No finalzinho vai aparecer, vai falar um pouquinho sobre a enfermeira e o médico. Quando eu descobri, eu explodi a minha cabeça. Prestem bem atenção nessa parte. Quando vocês associarem e ligarem uma história com outra, vocês vão achar, eu achei isso o máximo. Não sei vocês o que vocês vão achar. Mas assim, quando vocês conectarem a história da enfermeira da enfermeira e do médico, vocês vão achar genial e vai ficar mais lindo ainda a história. Tipo, o fechamento do livro ficou maravilhoso. E assim, eu sou uma daquelas pessoas que gostam de ler o livro pela capa. O livro pode ter uma capa muito feia, mas uma história muito boa. E o livro pode também ter uma capa muito linda e a história ser melhor ainda. E foi no caso desse livro. Eu adorei. Quando eu vi ele pela internet, eu favoritei ele, mas por causa da capa. Geralmente eu favorito muito o livro pela capa. É o meu hobby favorito. E eu vi ele, atrás ele é lindo, e quando eu abri ele, eu fiquei encantada com os desenhos. Eu adoro livro que tem desenho dentro, porque cada capítulo conta a história de um personagem, e cada início de capítulo vai contar a história do gatinho que vai fazer o serviço na história. E vai mostrando, e eu achei lindo os desenhos e a perfeição com que é desenhado, sabe? A excelência como eles desenharam cada gatinho. Tu vai terminar a história com boa vontade de querer adotar um gato. Eu passei o livro todo desejando um gato, imaginando um gato. O meu gato favorito foi esse aqui. Querendo um gatinho assim, sabe? Eu fiquei imaginando eu cuidando do gatinho, o gatinho branquinho foi meu favorito. A história dele é linda. Ficar com vontade de adotar um gato, de querer um gato pra si, eu adorei. E eu quero terminar contando de uma citação. Eu sempre marco tudo que eu vejo que é muito lindo, eu marco no meu livro, seja com marca-texto, com marcador, lápis, qualquer coisa que dê pra marcar. E foi a frase que mais me tocou e que realmente eu guardei no meu coração, que foi: nem sempre o tempo e a intensidade do amor são proporcionais. Há companheiros que se tornam essenciais na nossa vida, sejam eles humanos ou gatos. Podemos passar um dia ou um ano com eles. Podemos nunca mais vê-los de novo. Ainda assim, eles sempre serão importantes para nós. E a gente sempre pensa em alguém ou alguma coisa quando escuta isso. E esse foi um dos motivos que eu adorei. Valeu a pena a leitura. Eu recomendo para qualquer um que queira uma leitura leve e tranquila. Eu fiquei sabendo de gente que não curte muito, que gente adorou. E teve gente que adorou. E vai de cada um, né? Vai pro perfil de cada um. Eu adorei, valeu a pena. Foi o segundo livro que eu li esse ano. O primeiro foi Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu gostei também, mas eu achei Jantar Secreto mais louco. Então, se o livro for muito louco, leva mais meu coração. Mas Dias Perfeitos também foi muito bom. Mas esse aqui levou meu coração. Eu tô numa ressaca literária que eu tentei pegar alguns livros diferentes para ler, mas eu ainda tô parada pensando nele. E eu acho que tem o outro, né? Se eu não me engano, eu vou pesquisar ali na internet. Tem outro dele. E obrigada, gente, por ter visto até aqui, por ter ouvido.
ter essa ventania e essa barulheira, porque eu tô aqui na varanda de casa, o cantinho mais fresco da casa, e estou com muito calor. E obrigada por ter ouvido até aqui. Eu acho que vou fazer mais vídeos assim de resenha, porque é o que eu mais faço na minha vida, ler o livro. Então, obrigada por ter vindo até aqui e até a próxima. Tchau!